quando vier a chorar, que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar, que você tenha sempre esperança. Muito boa noite, igreja. Que a paz de Cristo esteja com todos. Um grande abraço a cada um de vocês que vieram e um abraço àqueles que nos prestigiam pelo Facebook. Eu quero desejar a todos vocês a paz do Senhor. Mas eu sempre digo, não é a paz do mundo. Jesus disse: eu vos dou a paz, mas não é a paz do mundo. Porque a paz do mundo ela é enganosa, meus queridos irmãos. Como ela engana a gente. Como ela ilude a gente. Essa paz, a paz do mundo. Agora a paz do Senhor Jesus Cristo, ele nos tranquiliza. É como eu disse domingo. Gente, quando nós estamos com a paz de Cristo, a paz do Espírito Santo de Deus, nós acabamos não ficando impressionado com o que os outros estão pensando de nós. Sabe por quê? Porque nós estamos com a paz de Cristo. Aí nós estamos preocupados, sabe com o quê? Com o que Deus está pensando de nós. E muitas vezes a gente não está com essa verdadeira paz de Cristo, a gente fica com aquela preocupação. Que será que alguém está pensando de mim? Será que eu estou bem vestido? Será que eu estou mal vestido? O que será que o fulano pensa? E isso não vai nos levar em nada. Nós precisamos ter a paz de Cristo. Aquela verdadeira paz, que aí nós não se incomoda mais com o que os outros estão pensando, e sim o que o nosso Deus está pensando. Eu quero abrir com uma palavra, irmãos. Vocês só ficam de pé um pouquinho, que depois que eu ler essa palavra, eu vou fazer uma oração pedindo permissão para o culto, e aí vocês já podem sentar com a graça de Deus. Eu quero ler para vocês, os que estão presentes e os que estão em casa pelo Facebook, o Salmo 119, versículo 116. Olha que palavra que Deus está dando para nós esta noite. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Pastor Mário, traduz isso melhor, explica melhor o que é que Deus está dizendo nesta abertura. Ele está dizendo que a palavra dele nos sustenta, nos dá o alimento espiritual. Ele está dizendo também que ela nos dá vida. E também está dizendo e pedindo para nós clamar a ele, para que através desta palavra, para que através desse alimento, não deixa ninguém envergonhar a nossa esperança. Tem muita gente querendo tirar a nossa esperança, irmãos. Numa vida difícil, num mundo tribulado, num mundo cheio de invejas, cheio de inimigos. Não nós somos usados. Porque a nossa luta, a Bíblia diz, que não é contra o sangue nem contra a carne, não é contra eu e você, mas contra as potestades do mal. Então ele usa um de nós. Então há aquela fofoca, aquele fuxico, e acaba caindo naquilo ali que eu falei para vocês, né? Que a gente se preocupa, começa a se preocupar com os outros e esquece de preocupar o que Deus está pensando. O que os outros pensam de nós não vai levar nós para lugar nenhum. Não. Agora, claro que tem que pensar bem de nós. Para nós ter um emprego melhor, ter boas amizades. Mas a nossa preocupação maior é ver se nós não estamos fazendo o nosso Deus chorar. Às vezes nós fazemos Deus chorar e não conseguimos perceber. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos falar com o Pai. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez, Pai, para levar a tua santa palavra, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos sustenta, Pai, como foi dito aqui, que o Senhor nos alimenta através do teu Espírito Santo, de sabedoria, de entendimento, abrindo nossos ouvidos, abrindo nossos olhos,
para que nós entenda o que o Senhor tem para dizer para nós hoje. Para que nós, ao sairmos daqui, vamos sair alimentados, vamos sair jubilosos, alegres, porque essa alegria vem do Senhor, e nós precisamos deixar o Senhor alegre, porque a tua palavra diz que na alegria do Senhor vem a tua força, e nós precisamos da tua força, Pai, para nós peregrinar nesta terra, caminhar enquanto o Senhor tem o tempo para nós, Pai, mas sempre com foco, sempre no foco naquilo que o Senhor preparou para nós, aquilo que o Senhor tem preparado, que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não viram, e a nossa mente não tem condições de imaginar o profundo do que é que o Senhor tem maravilhoso preparado para nós. Pai, muito obrigado, Senhor. Agora vocês podem sentar, nós vamos passar um louvor. Esse louvor de hoje é o louvor da própria palavra de Deus que vai ser dita hoje, um culto de libertação, quarta-feira, e nós vamos falar de libertação, mas de um modo diferente. Amém, igreja? Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou um azeite vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o cheiro que reflete. Levanta a mão dele lá em cima. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Oh, meu Deus! Pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor. Não tem nem como contar. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, vocês que trouxeram suas Bíblias, vocês também em casa
que sempre estão nos prestigiando, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. Louvado seja Deus, glorificado seja o teu nome, bendito seja, Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, graças a Deus. Lucas capítulo 10, versículos 25 em diante. Pastor Mário, deu um tema para esta pregação, deu um tema para esta palavra, os 7 passos do bom samaritano. Irmãos, eu quero dizer na introdução que Samaria, nós vamos ver falar em Samaria aqui, Samaria foi a capital do Reino do Norte, na época até Salomão. Depois de Salomão, foi repartido e criou-se a capital de Samaria. A Samaria é o mesmo local, a mesma cidade que Jesus passou e encontrou aquela mulher samaritana pegando água no poço. Tem aquela passagem bíblica maravilhosa no Evangelho de João, capítulo 1 em diante, que Jesus disse assim para aquela mulher. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Hoje, a região de Samaria é um vilarejo. Hoje é uma comunidade que fica ali apegado com a Cisjordânia, não é reconhecido como uma nação, é ali escondido ali, ela fica ali bem pequenininha, e eles hoje, eles reconhecem, eles conseguem seguir os judeus, eles praticam a Bíblia através do Velho Testamento nos 5 primeiros livros, que chama Pentateuco, os 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Então é uma localidade, e aqui Jesus cita um exemplo maravilhoso de como nós devemos ser. Hoje nós vamos aprender e vamos ver como que nós estamos longe de ser o bom samaritano. Como é difícil nós atingir ser um bom samaritano. Às vezes a gente acha que é bonzinho, mas até atingir o que nós precisamos atingir é muita coisa. Eu não vou dizer que nós somos perfeitos, mas jamais nós vamos ficar perto do samaritano, que é algo que nós vamos ver nessa passagem, que está nos versículos 25 em diante do capítulo 10 de Lucas. Então vamos iniciar, irmãos. 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, e tomando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus é tão sábio que ele recebeu essa pergunta desse doutor o doutor era um fariseu, era um doutor da palavra, ele era entendido, ele era um mestre. E ele perguntou, fez essa pergunta. E vocês sabem que Jesus, ao invés de dar a resposta, fez outra. Porque Jesus tinha muita sabedoria. E no versículo 26 diz assim: e ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Então, o mestre na palavra quis pegar Jesus, como sempre os fariseus quiseram. Enquanto Jesus andou no seu ministério, nos 3 anos e meio aqui na terra, ele sempre foi perseguido, alguém queria derrubar ele. Então a pergunta foi: o que eu farei, mestre, o que eu farei para
herdar a vida eterna. Jesus, ao invés de responder, fez outra pergunta. O que está escrito? O que está escrito na lei? No versículo 27, e respondendo ele, claro, ele era mestre da lei, disse: amarás ao Senhor seu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Irmãos, aqui tem não é algo da pregação de hoje, mas também tá alguma ligação, tem, né? Às vezes a gente quer que as pessoas amem a gente, mas se a pessoa não amar ele, como que ele vai amar o próximo? Porque você vê o exemplo aqui, o que está escrito aqui na palavra de Deus. O que Jesus respondeu? Ele, porém, não, o que Jesus respondeu... E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. O mestre, em palavras, o mestre que entendia da lei, não ficou calado. Ele respondeu. Aqui quem respondeu foi o mestre, tá? O mestre respondeu e disse: amarás o Senhor teu Deus. Isso aqui está no Velho Testamento, está lá em Deuteronômio. Então o mestre conhecia a palavra, ele respondeu. Mas no versículo 28, Jesus respondeu para ele: respondeste bem, fazei isso e viverás. Esse fazer isso e viverás, não é viver porque se você não fizer você vai morrer. Não, esse viverás, essa vida que todos nós buscamos, nós queremos, é a vida eterna. Isso aqui é passagem. Não adianta nós querermos teimar. Não, aqui é passageiro. Nós temos que lutar. Claro, nós não podemos ficar deitados, dormindo. Nós temos que lutar com equilíbrio, sempre focando a Deus, sempre colocando Deus em primeiro lugar, porque tem uma tabela. Deus é em primeiro lugar, em segundo lugar é a família, terceiro é o trabalho, quarto é a igreja. Nós temos que viver dessas 4 situações. Esses 4 degraus da escada nós precisamos mantê-los. Só que em primeiro lugar é Deus. Por exemplo, eu sou um pastor evangélico. Eu não posso largar a família e ficar só aqui dentro da igreja. Porque o primeiro é Deus. Esse não tem substituto, não tem troca. O segundo é a família. O terceiro é o trabalho, porque Deus ama o trabalho. E o quarto é a igreja, é onde nós precisamos se encontrar, congregar, aprender a palavra, ouvir a palavra, aprender a gostar dos ensinamentos do Espírito Santo, porque a gente às vezes abre a Bíblia e não consegue entender nada, só através do Espírito Santo que vai nos dar a sabedoria. Então, irmãos, quando Jesus encontrou com esse mestre e houve esse diálogo, no 29, ele, porém, querendo justificar-se, esse é o mestre que está falando, a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque Jesus disse, né? A palavra de Deus disse: amai a ti mesmo, amai o próximo como a ti mesmo. Amai a Deus com todo o amor, com toda a perseverança, com toda a força, e amai o próximo como a ti mesmo. E ele fez a pergunta para Jesus:
E quem é esse próximo? E nós vamos ver hoje que tem o próximo e tem o próximo do próximo, né? Então nós vamos ver isso aqui, porque Jesus ali, na hora, ele já aplicou uma parábola, que é o que nossa pregação de hoje é uma parábola. Pastor Mário, o que é uma parábola? Parábola é algo comparativo que Deus usava para comparar alguma coisa para que nós conseguisse entender. Então ele começou dessa maneira, ó. E respondendo Jesus disse, começou a parábola: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Pastor, isso aconteceu? Isso aqui é uma parábola, é uma comparação, que depois nós vamos ver quem é esse bom samaritano. Então ele está dizendo que essa estrada aqui, levantando os historiadores, que liga Jerusalém a Jericó, era uma estrada muito perigosa. Havia muitos assaltos. Havia os beduínos, aquele povo de caverna, aquele povo que ficava em cabanas, eles não paravam, né? E tem esse povo até hoje. E eles assaltavam, né? E esse senhor aqui, ele está dizendo, através da parábola, de um comparativo, ele foi assaltado, ele foi judiado, foi espancado, estava lá quase morto na estrada. E a gente imaginando essa pessoa, a gente não pode imaginar a estrada de hoje, que passa um carro aqui, passa o carro colar. Era deserto. Era o começo dos tempos que Jesus fazia nisso. Essa passagem aqui, quando Jesus estava aqui, ele ainda não tinha sido crucificado, nem nada. Ele estava naquele ministério dele de 3 anos e meio. Então, não existia estradas. Era mais jumentos, cavalo, não existia estradas. Então, o que aconteceu aqui? E Jesus continua dizendo, né? Que estava meio morto. Está contando essa parábola. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. O que quer dizer isso? Sacerdote. Sacerdote ia indo para Jerusalém, ia lá no templo, ia pregar a palavra, ia acender os candelabros, era sacerdote. Ele viu aquilo, aí a Bíblia está dizendo, através dessa parábola, fez que não viu, passou de largo, quer dizer, se a estrada era dessa largura, dessa rua aqui, ele passou do outro lado, para não se comprometer, para não ajudar, para não levantar essa pessoa, para não socorrer essa pessoa. No 33, continua dizendo, mas e de igual modo, no 32, e de igual modo também um levita. Quem era levita? Ele ia indo lá para louvar o Senhor. Ia lá para glorificar a Deus, ia indo para Jerusalém. Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Primeiro veio um sacerdote, pulou fora. Veio o levita, todos eles com aquele tempo não era a Bíblia, o Corão, né, parte do braço, indo para glorificar o nome do Senhor. Então eram pessoas de Deus, eram pessoas que falavam de Deus. Por isso que quando nós terminar aqui, nós vamos ver que é muito difícil, é impossível nós achar que somos o bom samaritano. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar a essa conclusão. A palavra não é longa, ela é curta.
Quer dizer, o homem estava lá, assaltado, machucado, quase morto. Passou um homem de Deus, pulou para o outro lado, caiu fora. Passou um outro, pulou fora. Mas, do 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Quando nós estamos com aquela paz de Jesus, nós temos uma certa compaixão. Paulo diz em Romanos, na palavra de Deus, que diz que nós devemos chorar com quem chora e alegrar com quem se alegra. Mas vocês prestar atenção, nós que eu digo, eu também, nós ser humano, pecadores. Nós dificilmente, nós chora com quem chora, mas nós se alegra com quem se alegra. Então se tiver uma festa e todo mundo alegra, nós já mostra a dentadura já. Mas quando a coisa está brava, nós se recolhe. Então é isso que começa já esse exemplo do bom samaritano que Jesus está nos dando, já começa a nos apresentar essa parte. E aproximando-se essa pessoa, ele moveu de grande compaixão, ele se colocou no lugar daquele infeliz que estava lá, assaltado, arrebentado, judiado, quase morto. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Estalagem é dormitórios, pousada, tudo isso pode ser comparado com estalagem. Então, esse homem que não dá o nome porque é parábola, era Jesus Cristo. Jesus estava dando um exemplo como que nós e como o Jesus ama as pessoas e como nós devemos amar. Mas que infelizmente até os homens de Deus fogem às vezes da hora que precisa mostrar o amor. E esse homem aqui, ele precisava, como é culto de libertação, ele precisava de alguém para libertá-lo. Ele estava numa situação difícil. Estava quase morto, a Bíblia que está dizendo. E ele atou-lhe as feridas, porque Jesus, ele diz assim: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, o fardo é o peso. O peso de você seguir Jesus é leve perante o peso que nós carregamos aqui. O jugo é a canga, todos nós conhecemos. Agora parece que faz 1 ano, 2 anos que não tem mais o desfile de carro de boi, mas dá para a gente entender o que é a canga. O jugo é a canga que vai no pescoço do boi. E Jesus está dizendo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim, você está cansado, você está oprimido. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o samaritano, que não teve medo de nada, desceu do cavalo. Quer dizer, descer, a palavra descer já quer dizer que você não foi, se você foi humilde, que você desceu à altura da pessoa, que você procurou conversar com aquela pessoa, socorrer aquela pessoa, teve compaixão, sentiu a mesma dor que ele estava sentindo, sentiu no coração e procurou ajudá-lo, passando, curando as feridas, atando e colocando em cima do seu cavalo. Então muitas vezes a gente não sabe, mas pode ser que até esse bom samaritano colocou essa pessoa no cavalo e ele foi puxando o cavalo, a gente não sabe, mas deu preferência para aquele que necessitava.
que precisava de um socorro, que precisava de uma libertação, e ele foi atado às feridas, dando-lhes azeite. Esse azeite é colocando azeite, o azeite é o Espírito Santo de Deus. O azeite é o Espírito de Deus. Colocando, 35. E partindo a outro dia, primeiro ele colocou numa pousada, né? E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinhos, e pondo-o sobre sua cavalgadura, aquilo que eu falei para vocês, não sei nem se ele subiu junto, ou ele foi conduzindo o cavalo, né? Levou-o para estalagem e cuidou dele. Veja o que é ser bom samaritano. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Se nós começarmos a olhar aqui, nós começamos a ver que Jesus estava falando para esse mestre, falando dele, do amor dele, do amor que Jesus tinha, que quando ele voltasse, mas ele ia pagar, ele pagou, ele comprou todos os nossos pecados. E domingo ainda eu falei nisso, agora nós entramos na Semana Santa, né? Domingo é domingo de Páscoa, sexta é a sexta-feira da Paixão. Então, quando nós vimos algo semelhante a isso aqui, nós começamos a entender a misericórdia, a bondade de Jesus. E se nós olharmos o profundo, mas Jesus foi na cruz, morreu por nós. Derramou seu sangue. Mas não foi os romanos que fizeram isso. Ele era Deus, Jesus era 100% Deus, 100% homem. Se ele quisesse, ele não fazia isso por nós, não. Mas o amor, a grandiosidade do bom samaritano, fez que com ele derramasse o seu sangue para nos tirar. Tirar da onde? Tirar das trevas. Nós estávamos nas trevas e fomos colocados na luz através do Senhor Jesus Cristo. Terminando essa parte, quando Jesus disse: quando eu voltar, eu já acerto tudo. No versículo 36, ele fez a pergunta para o mestre. Agora ele fez a pergunta: qual, pois, destes 3? Qual eram os 3? O sacerdote, o levita e o bom samaritano. Qual desses 3 te parece o que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Porque ele perguntou lá antes: qual é esse próximo? Quem é esse próximo? E agora Jesus está perguntando: quem que vocês acham que foi o próximo? Aquele homem que estava caído lá. E ele respondeu no versículo 37: o que usou de misericórdia para com ele. Então o mestre, o fariseu, ele queria pegar Jesus, mas ele sabia, ele acabou entendendo nessa parábola, quem é o próximo. E eu vou fazer a pergunta para mim e para você, daqui a pouquinho, porque termina aqui Jesus dizendo: vai e faze da mesma maneira. O que Jesus está dizendo para mim, para vocês de casa? Vai e seja o bom samaritano.
vai e socorre. Porque Jesus, eu diminuí para transformar em homem. Eu me transformei. Eu era Deus, eu tinha o trono. E eu vim, eu me aniquilei para que se tornasse homem, sofredor. A Bíblia diz em Isaías, homens de dores, homem sofredor. Esse era Jesus. 100% Deus, 100% homem. Então, quando ele estava para ser crucificado, nesse mesmo evangelho de Lucas aqui, diz que ele chegou a suar sangue, que ele estava agoniado, angustiado, que ele chegou a pedir para o Pai até afastar o cálice. Pai, afasta esse cálice de mim, mas se for possível, se não for, estou aqui, que seja feita a tua vontade. E foi, mas ele era um homem de dor. Aquele sofrimento que a gente vê, a gente não pode dizer se é exagerado ou não, no filme, a gente não pode julgar nada. Mas a Bíblia diz que ele foi judiado, foi pisado, praticamente massacrado. Quando teve sede, deram vinagre. Então, esse foi Jesus Cristo. Ele estava dizendo, vai e faz, use a mesma maneira, transforme-se num bom samaritano. O que eu quero dizer para os irmãos é que existe 7 passos do bom samaritano. O primeiro passo é sentir compaixão. O bom samaritano sentiu compaixão, se colocou no lugar daquele. Às vezes, irmão, nós queremos colocar no lugar, mas parece que sempre tem alguém que segura. A gente não tem aquele coração bem amaciado. Às vezes já tem algum, fala, não, esse aí, né? Eu cuidei 6 anos de casa de recuperação de drogados, de alcoólatras, aqui na borda, na Palma. E eu, às vezes, muitos que a gente ia pedir uma ajuda aqui, principalmente pessoal de outra denominação que não aplica muito o evangelho, eles diziam para mim, mas vocês tratam de vagabundo, vocês dão muita corda para esses vagabundos, dão comida, põe para trabalhar. Entende? Então são pessoas que não conseguem entender. Tenha em casa uma pessoa drogada para ver o quanto é triste. Ou o álcool mesmo, ou o próprio tabaco, o cigarro. Tenha. É triste. Então o que a gente precisa? A gente precisa ajudar. A gente precisa comover. Nem domingo eu preguei sobre a entrada triunfante de Jesus Cristo. Então foi mandado soltar um jumentinho para carregar Jesus. O jumentinho estava preso. Nós hoje somos jumentinho. Nós estamos soltos. Que nós estamos procurando Jesus. Nós aceitamos Jesus como Senhor, nosso Salvador. Agora tem muita gente aí fora que precisa nós desamarrar. Estão amarrados. Estão atados às mãos. E precisa esse jumentinho ir lá. E apresentar que existe o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que Ele é o bom samaritano. Então o primeiro passo é a compaixão. O segundo passo, o samaritano desceu sua cavalgadura. O que quer dizer isso? O orgulhoso ele não tinha nada, ele se humilhou. Ele não sentiu o nojo daquele homem caído, babado, sujo, sangue, à beira da morte. O terceiro passo do samaritano é aproximou-se dele com atitude. Quando ele aproximou, ele já veio com atitude. Ele não saiu correndo em busca de alguém no meio de um deserto daquele, né? Ele não veio, mas eu não tenho coragem de fazer. Não, ele já teve atitude, ele já chegou, ele já tinha o remédio lá, ele tinha o azeite, e ele enfaixou aonde estavam os ferimentos. Então, ele tomou uma atitude.
O terceiro é a semelhança dele. Cristo desceu da terra com uma atitude definida. Esse é o terceiro. O terceiro passo é aproximou-se dele com atitude. E nós precisamos ter atitude. Não é só aproximar e não ter atitude. O quarto passo, o samaritano untou-lhe as feridas. Dentro dessa atitude, uma foi essa, prestou socorro. O quinto passo, o samaritano colocou sobre sua cavalgadura. Que atitude digna de louvor. Ele deu a carona, ele deu a condução para aquele que mais necessitava do que ele. O sexto passo, o samaritano levou aquele homem a uma estalagem. Ele não abandonou na estrada, passou ali, você está melhor, você acordou? Fica aí, que eu tenho outras coisas para fazer. Como nós sempre estamos com pressa, né? Felizmente a vida está assim hoje. Nós não temos muito tempo não, estamos sempre correndo. Pensei que eu vinha para a borda, já faz 13 anos aqui, eu só corro. Pensei que eu ia ficar um pouco mais tranquilão, mas não tem jeito. É corrida mesmo, tudo é corrido. Então aqui está dizendo que ele foi até o fim, ele levou com calma, hospedou esse senhor, pagou para que cuidasse dele. E o sétimo e último passo, aqui diz que o samaritano pagou a internação e garantiu pagar a diferença quando voltasse. A Bíblia diz assim, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Esse voltar é a volta do Senhor Jesus Cristo para vir nos buscar. Irmãos, a gente escuta, Jesus está voltando. Vocês já ouviram também? Nossa, é guerra, é chuva, é tempestade, é morte, é coronavírus. Aí você escuta às vezes, Jesus está voltando. Mas o que está escrito aqui dessa volta de Jesus? Aqui na palavra de Deus, nesta carta de amor de Deus que Deus deixou para nós, sem deixar de nos alertar, desde Gênesis até Apocalipse, está dizendo que Jesus realmente está voltando. E ele quer encontrar aqui, ele quer encontrar uma igreja, mas a igreja não é essa aqui. A igreja somos nós. Ele quer encontrar uma igreja cheia de azeite. O que é esse azeite? Salomão escreveu em Eclesiastes que nós devemos andar vestido de branco. O que é vestido de branco? É santificado, é pureza. Que o óleo, o azeite, que é o Espírito Santo, nunca vai faltar na nossa cabeça. Então, irmãos, é isso que nós temos que preparar. Não adianta só nós falarmos, nossa, mas Jesus está voltando. Ele está voltando, mas ele é o noivo, ele quer buscar sua noiva. Essa noiva precisa estar limpa, essa noiva precisa estar santificada, essa noiva precisa estar preparada, porque ele vai levar a sua igreja. E a Bíblia diz que vai levar os que estão mortos primeiro, aqueles que dormem em Cristo, aqueles que estão dormindo hoje, estão mortos, não estão voando aí que nem assombração, não, que nem falam aí, não é nada disso. Aquela pessoa, aquela alma abatida, né? Aquela alma cheia de pecado que foi embora, ou seja, a pessoa ruim, está ardendo lá nos quintos dos infernos. Não é assim, irmãos. Pode ser a pessoa mais purificada que está debaixo da terra, com aquele que foi pior. Vamos botar o Hitler já de uma vez. O sono é o mesmo. Não tem perturbação. Deus é bom, gente. Deus é bom. Aquela mãe que foi, ou aquele pai,
que deixou uma família bem desajustada. Os filhos jogando tudo fora. Exemplo, né? Tudo que ele deixou, e muita farra, e muita bagunça, e muita separação, e muito, e muito, e muito. Deus é bom, que esse paizinho está dormindo. Ele não está vendo nada disso aí, não. Agora, o juízo é outra coisa. Primeiro, vem Jesus buscar a sua igreja, sua noiva. Quem é a noiva? Primeiro os que estão mortos em Cristo. Aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Só isso que nós precisamos. Jesus gritou a esse samaritano aqui. Ei, você! Fui eu que te escolhi, viu? Não foi você que me escolheu, não. Então cabe a nós aceitar a escolha dele. Senhor Jesus, eu aceito. Eu quero ser escolhido pelo Senhor. Aqueles que estão embaixo da terra, que estão dormindo, eles irão primeiro. E os que estão em pé, em Cristo, irão e encontrarão-se nas nuvens e reinarão 1000 anos. Quando descer a cidade santa, aí vocês vão me perguntar, e aqueles que ficaram lá, que não estavam em Cristo, vão permanecer lá. E os que estão em pé, irmãos, vão pedir para morrer, mas não tem morte, não vai morrer. É coisa muito triste. Vão correr e vão se esconder nas pedras. Sabe o que você pedir para morrer e não vai morrer? Então, não vamos ficar nessa briga aí, não. Não vamos ficar nesse negócio aí de 666. Aí vai chegar o anticristo, que é um governo. Aí vai chegar em cada um de nós. Ó, você aceita a marca ou não aceita? Se aceitar, tudo bem. Se não aceitar, você vai morrer, você vai sofrer, você vai não sei o quê. Aceitou a marca da besta, você está aceitando que você não aceitou Jesus Cristo. Então por que nós vamos esperar essa briga, essa luta que vai existir? A palavra de Deus, o profeta Amós, um dos pequenos profetas da Bíblia, no capítulo 8, versículo 11, ele diz assim: haverá sede e fome para esse pessoal que ficou. Não é de comida, não é de bebida, mas sim da palavra de Deus. Pastor Mário, mas então não vai ter ninguém que vai falar a palavra de Deus? Vai ter, mas você ouvido já não capta mais. A sua mente, ela desgastou. Seus ouvidos estão tapados. Paulo diz, mente cauterizada. Não vai, a palavra não vai entrar mais. Então, irmãos, é essas coisas que nós precisamos buscar agora, enquanto é tempo. Buscar enquanto nós estamos com saúde. Não deixar ficar muito velho, não. Salomão, bem velhinho, ele deu um exemplo para nós, em Eclesiastes capítulo 12, na igreja, na Bíblia evangélica, é o último capítulo de Eclesiastes, é o 12. Ele fala, buscai, jovens, buscai ao Senhor enquanto é tempo. Aí ele começa a dizer, não deixa os seus moedores, que já são poucos. É um linguajar tão bonito, né? Da Bíblia. Não deixa os seus moedores, que já são poucos, chegar nesse ponto, começar a cair. Não deixe subir na janela, olhar, e parece que os moedores são os dentes. E você na janela, parece que tanto faz ser meio-dia, como 6 horas. Tanto faz ser de dia como de noite, à vista. E assim vai indo. Que você for subir em tal lugar, você está com tontura. Ele vai chegando, até ele dizer assim, até chegar o momento da taça quebrar. Por isso que o povo antigo, a taça quebrar é morrer, sabe? Por isso que o povo antigo, isso o tempo da minha
minha avó ainda, que já sou bisavô, mas é o tempo da minha avó, né? Que dizia, nossa, quebrou um prato, quebrou um copo. Nossa, não vou, é maldição, é morte. É por causa que eles já sabiam, a Bíblia diz que quebrou a taça, quer dizer, morreu, mas não tem nada a ver com essas coisas. Nós pode quebrar prato, copo aí, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas aonde eu estou querendo chegar é o seguinte. Quando você atinge uma idade, dessa que Salomão está dizendo, ele fala mais algo também. A hora que vocês puderem, abre Eclesiastes capítulo 12, leia ele, olha que coisa maravilhosa. É uma coisa linda ele dizendo, jovens, buscar a Deus enquanto é tempo. E ele, dentro desses acontecimentos que acontecem com nós, aqueles que foram ficando mais velhos, ele diz, ou quando você sentir o peso de um gafanhoto. Já pensou? Um gafanhoto aqui no ombrão do velho, aqui o velho já está sentindo peso? É coisa brava, irmão. Não é coisa brava? Então é isso que a Bíblia diz, não vamos esperar. Enquanto nós somos jovens, enquanto nós estamos andando aí, raciocinando, vamos buscar através da palavra. Vamos viver em comunhão. A igreja serve para isso, para viver em comunhão, para pessoas passar as explicações, nós entender, ter assim um compromisso. Opa, segundo domingo do mês é a ceia do Senhor, vou tomar a ceia do Senhor. Domingo tem culto, vou no culto do Senhor, vou assistir uma palavra e Deus vai falar comigo. Sempre tem alguma palavra, sempre tem algo que Deus vai falar comigo e com vocês. Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra e eu tenho certeza que algo foi transmitido para vocês. Algo que nós precisamos ouvir. Porque nós, para ser o bom samaritano, é muito difícil, é impossível nós ser o bom samaritano. Por quê? Porque nós temos a formação nossa pecadora. Mas nós nunca deixamos de procurar imitar o bom samaritano. Porque o bom samaritano é Jesus. Ele mesmo aqui se colocou no lugar do bom samaritano. Mas nós temos que ser imitador. Por quê? A Bíblia diz que a partir do momento que nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador de todo o coração, nós, a partir desse momento, primeiro, nós podemos chamar Deus de Pai. Até de paizinho, a Bíblia diz. Segundo, nós temos o batizado, depois de batizarmos, o próprio Espírito Santo vai nos batizar. Está escrito na Bíblia também. Terceiro, nós passamos a ser nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Isso é verdadeiro, irmão. As coisas velhas para mim, não é porque eu tenho certa idade, mas as coisas velhas ficaram para trás. Eu bebi muito, eu fumei. Só não prostituí. Quando eu fui casado 46 anos, uma bênção de Deus, perdi minha esposa, mas tudo bem. Deus sabe das coisas. Deus levou tudo de Jó, mandou levar tudo de Jó. Quando achava que Jó ia gritar, Jó disse, não, Deus deu, Deus tirou, que louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos ter isso dentro de nós, saber que nós precisamos mudar de vida. E eu mudei de vida. Eu fui batizado num domingo, irmãos. E eu nunca esqueço, na segunda eu já não andava de a pé. Graças a Deus sempre fui uma pessoa razoavelmente bem de vida. Razoável, não era rico. Trabalhei em multinacional 30 anos como comprador técnico de multinacional. Então eu sempre tive um salário bom. Então dificilmente eu andava de a pé. Nessa segunda-feira, que eu tinha sido batizado no domingo, que o domingo
domingo, que o outro domingo que era para ser batizado, deu uma tempestade em Campinas, caiu 80 árvores na própria rua, que o inimigo acho que não queria que eu fosse batizado, ou outros lá que foram comigo, mas o negócio foi feio. Não teve água, quer dizer, foi passado para outro domingo, graças a Deus, nós fomos para o batismo. No outro dia encontrei uma pessoa do mundo, aquele que bebia, aquele que fumava, aquele que jogava futebolzinho. Eu ia jogar meu futebolzinho mais para poder participar depois do churrasquinho e da bebida do que outra coisa. Então, quando ele me viu, ele já sabia que eu tinha sido batizado, e numa cidade grande. Ô, Marião, porque quem é do mundo geralmente tem um apelido, viu? Não liga não, é assim mesmo. Ô, Marião, por falar que você foi batizado, e já começou com aquela intimidade, enfiar a mão no bolso. Você ficou mais rico? Você vê, é complicado, gente. É complicado as coisas. E começou a me apertar, sabe? Então agora você não vai beber mais. Falei, não, eu não vou beber mais. Em nome de Jesus, falei para ele. Mas nenhuma sem álcool, sabe? Então começa com aquele... Você ficou mais rico? Mas então o que é que mudou na sua vida? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou responder para esse rapaz agora? Eu sou novo, batizando, o Espírito Santo de Deus me dá uma ajuda. Eu respondi para ele algo que aconteceu na minha vida, irmãos. Falei, fulano, a mim não mudou nada. Nada. Mas dentro de mim eu estou sentindo uma força que o que vier eu vou vencer. E eu vou ultrapassar tudo. É uma força que eu não sei te explicar. É só isso que eu mudei. E nossa, quanta coisa eu não passei, quanta luta na minha vida. Vocês também, todos nós luta, né? É luta. E eu sempre venci, nunca escorreguei, nunca caí, porque, aproveitando esse raciocínio meu, porque lá no Salmo 73, lá nós vamos ver algo que é interessante a gente observar, que nós não estamos, Paulo diz, não ande sozinho, ande em dois, porque se um cair, o outro te segura. Então veja bem o Salmo 73, o que diz. Agora, quem que escreveu esse Salmo? Quem escreveu esse Salmo chamava-se Asaf. Foi Davi que escreveu, Asaf. Mas quem era Asaf? Asaf era o maestro de Davi. Você sabe que o Salmo é todo letra. Asaf era o maestro de Davi, não era pouca coisa, sabe? E olha o que ele fala para nós aqui, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Israel somos nós. Para com os limpos de coração. Olha bem. Quanto a mim, olha lá, falando dele, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés, que é chamado o crente desviado, o crente caído. Eu me lembrei disso aqui, que eu, graças a Deus, em todos esses anos, eu não tive esse nem ameaço de escorregão. Então, o que eu falei, sem ter conhecimento, para esse jovem, que eu não tinha mudado nada. Ele estava pensando em outras coisas já, em dinheiro, em rico, e também é mal ensinado, né? A verdade é essa, também as pessoas são mal ensinadas também. Fica só na prosperidade também, depois a pessoa, nem, deixa para lá isso aí. Então, quando eu respondi para ele que era uma força interna, que acontecesse o que acontecesse comigo, eu venceria, eu teria força, e foi isso que aconteceu. Então, nós nunca podemos achar que nós estamos firmes, mas nós temos que buscar a firmeza. Nós nunca podemos interpretar aquela palavra que Jesus falou para os discípulos, a hora que ele estava angustiado,
que estava sofrendo, como eu falei para vocês, em Lucas diz que ele suou sangue, que ele foi lá nos discípulos, os discípulos estavam dormindo, e ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós nunca podemos se apegar, mas Jesus disse que a minha carne é fraca, então, ó, você entendeu o que eu quero dizer? Eu já conheci, eu já cuidei, volto a falar para vocês, caso de recuperação, às vezes os meninos vinham, ai pastor, caí, fui lá para minha casa, lá, não sei o que, caí, mas a carne é fraca. Nós não podemos usar esse artifício. Nós temos que dizer, a carne é fraca, mas a própria palavra de Deus diz, lá em Gálatas, Paulo diz isso, que se nós estivermos em Cristo, se nós tivermos a nossa mente em espírito, a concupiscência, ou seja, o desejo da carne não vai nos dominar. Então não é que a carne é fraca, mas se nós estivermos em espírito, ela não vai nos dominar. Agora, se nós estivermos no mundo, na carne, acabou, né? Ela domina mesmo. Ela vai dominar. Então, aquilo que eu quis dizer, que eu estava forte, é algo, só o Espírito Santo me deu essa resposta. Mas é algo que incomoda as pessoas fora. As pessoas, quando você passa a ser uma nova criatura, incomoda as pessoas lá fora. E esse incômodo não pode prejudicar nós. Antigamente chamava o Zé da rapadura. Ô rapadura, onde é que vai com essa rapadura debaixo do braço? Então as pessoas tinham até vergonha. As pessoas às vezes ficavam aí um crente novo assim, mas meia boca também, porque se ele for inteiro, ele carrega uma Bíblia desse tamanho aqui e vai glorificando a Deus. A verdade é essa. A nega usava, que nem usava um macinho de cigarro, usava aqui. Pipinha já desse tamanho para ninguém notar que você indo para a igreja, velho. É coisa brava. Então, meu irmão, escuta o que eu estou falando. Vocês também em casa. Vamos se apegar cada vez mais. Vamos mudar a nossa vida. Vamos transformar. Vamos fazer com que nós fôssemos libertos. Porque nós somos escravos e não percebemos. Nós carregamos muita coisa, um peso muito grande, e acha que aquele peso ali é aquilo ali mesmo. Não, tem um peso que tem algo que te coloca o pescoço junto e te ajuda a carregar esse peso, que chama Jesus Cristo. Ele ajuda. E você sente mais leve. Amém, igreja? Vamos ficar com essa palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar, mas antes o Francisco, não desligou não, né Francisco? Você vai passar os avisos, né? Eu vou passar os avisos, depois nós já vamos orar, e os avisos é o que nós estamos trabalhando nesse ministério aqui, apesar de ser pequeno, mas tem muito projeto, muitos trabalhos. Sexta-feira, dia 15, Sexta-feira Santa, mas não é porque agora é Sexta-feira Santa, é toda sexta-feira. Nós fazemos o culto das crianças lá no bairro Santa Cruz. Primeiro culto que nós fizemos, sexta-feira retrasada, deu 17 crianças. Agora na sexta deu 25. E nós estamos fazendo culto infantil na rua, irmãos. Na rua. Enquanto ninguém incomodar nós, já estamos fazendo. Lá na Santa Cruz é calminho, lá tem uma rua lá que morre lá. Tem um irmão que é obreiro e lá nós estamos fazendo. E a gente sai gratificado mexer com as criancinhas. E tem as criancinhas lá que ficam quietinhas, que tem fé. Tudo da idade de 9, 10 anos para baixo. Domingo, dia 17/4, às 9 horas, o culto ao ar livre, que nós fazemos no fim dessa rua. Todos os domingos, às 9 horas da manhã. E domingo, dia 17/4, às 19h30, o culto aqui de missões, mas é claro que nós não vamos falar de missões, porque é domingo de Páscoa, nós vamos falar, Deus vai dar a palavra, nós vamos falar algo voltado à ressurreição, à libertação que Jesus Cristo nos deu. Quarta-feira, dia 20/4, às 19h30, é o culto de libertação. E essa placa que vocês estão vendo aí é o que eu penduro na parede,
aqui no vidro, quando eu consigo cumprir esses horários que estão aí, ó. Que é os horários de segunda a sexta, das 9 às 11h30, e das 14 às 17, e sábado das 9 às 11h30. Para quê? Para atender. Alguém procura uma igreja, procura um pastor, para fazer uma oração, fazer um aconselhamento, ler uma palavra. Tiago, o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim: você está doente? Procura um presbítero. Ele vai orar e vai te ungir a cabeça. E seus pecados serão perdoados e suas doenças serão saradas. Então, tendo alguém numa igreja, é bom. Às vezes a pessoa está passando, está depressivo, está cabisbaixo. Conversa com o pastor, né? E o projeto de 2022 que nós estamos montados, mas dificilmente, não é que a gente é pessimista, porque a equipe nossa é muito pequenininha, mas está aí. Conforme Deus vai abrindo porta, nós vamos efetivando. O culto ao ar livre foi efetivado já desde o ano passado. A igreja aberta está efetivado. A escola bíblica não, a escolinha bíblica não, o batismo não apareceu, porque se aparecer alguém para batizar, é batizado. Aqui no fundo nós temos uma piscina, temos tudo preparado para fazer o batismo. Cine gospel, o culto de libertação é esse, está efetivado. Visita nos lares, subida ao monte, fornecimento de marmita, distribuição de Bíblias ainda não foi efetivado. Nós temos um projeto para distribuir Bíblias nos quartos dos hotéis, nos asilos, em todos os lugares, passar a ter uma Bíblia. E hoje nós distribuímos uma Bíblia, mas é a Biblinha infantil, que cada criança que aparece lá, comparece lá, leva uma Biblinha pequenininha. E o evangelismo também já foi distribuído 500 panfletos já aqui no bairro. E vamos continuar trabalhando em evangelismo, distribuindo panfleto. E o projeto Sementinha é esse que eu anunciei, que já está incluído também, que é o culto às crianças. Agora nós vamos ficar de pé, vocês já estão de pé, em nome de Jesus, e vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado, obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado pela palavra, obrigado pelo ensinamento, Pai. Espírito Santo de Deus, obrigado por o Senhor ter aberto nossos olhos, nossos ouvidos, Pai. Entrado dentro do nosso coração, para que nós entenda qual é o objetivo, qual é o caminho nosso, Pai. Para que nós entenda, até tem um filme com esse nome, Senhor Deus. Se nós estivéssemos no lugar de Jesus, o que faríamos? E tenho certeza que o Senhor está nos ensinando cada vez mais. Cada palavra que nós ouvirmos, Senhor, nós vamos entendendo, vai entrando no nosso coração, vai nos alimentando, Pai, vai nos sustentando, e nós vamos mudando de vida, Pai. Nós queremos ser o bom samaritano, Pai. Sabemos que nunca vamos ser o verdadeiro bom samaritano, Pai. Porque nós somos pecadores, Senhor. Mas nós temos que imitar. Assim como o Senhor disse, sejam meus imitadores em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado. Agora leve para casa cada um de nós, Pai. Debaixo do seu manto, debaixo da tua bênção. E no domingo estaremos aqui unidos de volta, jubilando o teu nome, glorificando o teu nome, Senhor. Proteja nós no caminho, nas estradas, e dê uma noite de sono abençoada, e mais um dia de trabalho amanhã, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.